Perguntou o que é arte, o que é uma obra de arte, quem pode ser considerado artista e porque é que há aquelas obras de arte que são bué da caras e é um quadro pintado de azul. Pá, isto aqui, eu já falei disto, mas vou falar outra vez, tem de ser posto em contexto. Nós não podemos julgar, nós não podemos comparar um quadro azul só com uma pintura renascentista do século, quê? 16? Nem sei, sou bem mau com séculos. Sou bem mau com datas. Porque imaginem, o contexto artístico era completamente diferente. Na altura, no Renascimento, por exemplo, pintava-se paisagens, pintavam-se retratos das pessoas importantes, dos nobres e não sei o quê, e o objetivo era chegar ao maior realismo possível, enquanto que no século XIX, no século XX, 1900, para a frente, até agora, não é? O objetivo foi, ok, nós já chegámos a esta cena da realidade, já estamos a pintar o máximo realisticamente, o mais realisticamente possível, praticamente. Como é que nós podemos inovar e partir as fronteiras? E aí chegaram as vanguardas artísticas do século XX, que eu já falei imenso e que é a minha parte favorita da arte. E vieram coisas como o Marcel Duchamp mandar um urinol para uma exposição quase como um statement, tipo, ok, o que é arte? Posso mandar isto? Se eu disser que isto é arte, isto é arte? Se eu tiver intenção é arte ou é preciso outro tipo de skill? E isto é um assunto que não há factos, não há respostas certas. Mas na minha perspectiva, eu acho que se for uma coisa que... Imaginem, um quadro pintado de azul. É arte, mas não se alguém fizesse agora um quadro pintado de azul, não era arte. Não era arte. Ou imaginem, porque não era... Ou então pronto, pode ser uma obra que alguém fez, mas não vai ser visto como o primeiro quadro azul que aconteceu. Porque imaginem, uma coisa era alguém pintar um quadro azul e pronto. Outra coisa é alguém que trabalha como artista e está a pensar sobre como é que pode inovar. E isto pode também ser essa pessoa que pintou o quadro de azul à toa, mas que teve esse pensamento, não é? Eu sinto que a arte contemporânea é muito mais baseada no conceito e na ideia do que na skill. Ou seja, não é a procura do realismo perfeito, né? É, ok, olhem esta ideia, ninguém fez isto até agora, tumba, um quadro azul à toa que estou a mandar para uma exposição e claro que depois há montes de artistas que fazem mais coisas destas depois de ter sido, ou seja, alguém faz um quadro azul, depois há um gajo que vai fazer um quadro vermelho. Ok, já passámos isso, bora para a próxima, não? Mas só para perceberem que nós temos de contextualizar no tempo e na época esses quadros, porque o primeiro quadro azul que apareceu e que alguém enviou para uma exposição de arte, nunca nenhum artista ou pessoa se tinha lembrado de fazer isso. É como agora, por exemplo, eu decido fazer uma música que de alguma forma parte completamente das fronteiras da arte, e isto é uma coisa bué difícil de fazer. Mas parece bué estúpido porque olhas para trás e pensas, pá, só pintar um quadro de azul. A cena é que não é só pintar um quadro de azul, é quem é que teve quase que a coragem e a ideia sequer, não é? Imaginem, as pessoas sempre pensaram no quadro como uma coisa que tem de ser retratar a realidade e não sei o quê, não é? Quando apareceu, por exemplo, a arte abstrata, é bué da fácil as pessoas também dizerem, aí, olha isto. Tipo, alguém só mandou aqui tinta para cima e não sei o quê. Um exemplo bem bom. Jackson Pollock foi um gajo que foi a primeira pessoa a deixar cair tinta em cima de telas e deixar a gravidade pintar as telas. Pá, e é muito fácil também alguém pôr um quadro do Renascimento perfeito, de uma paisagem perfeita e idílica, tipo ao lado desse quadro do Jackson Pollock, que são só splashes de tinta numa tela que foi posta no chão e depois posta na parede, e dizer, pá, isto não tem nada a ver, o do realismo, o que é realista é muito melhor. O realista está muito mais elaborado e é muito mais complexo em termos de técnica, era isso que eu queria dizer, em termos técnicos, mas o do Pollock acho que é muito melhor em termos de conceito, porque ele foi a primeira pessoa a lembrar-se de mandar tinta para cima de uma tela e deixar a gravidade pintar o quadro, tipo, isso é genial. Claro que depois, imaginem, se calhar vê-se 10 quadros do Pollock, ele depois também fez aquilo a vida toda, vê-se 10 quadros do Pollock e fica assim, pronto, ok, já não é fixe os primeiros que se vê, não é? Como por exemplo o Mondrian, que fez, se quiserem investigar, eu não sei explicar muito bem não sei explicar muito bem a arte dele, mas ele, pelo que eu sei, desconstruiu o espaço, até o espaço pictórico, desconstruiu ao ponto das obras se reduzirem às coisas essenciais.
E as coisas essenciais na visão dele são as 3 cores primárias e linhas com ângulos retos. Pá, vão ver, mas a cena é que eu estudei isto em arte contemporânea. Tive um semestre na Faculdade de Letras e eu aprendi que, pá, percebi todo o processo para ele chegar até aí. E é incrível, tipo, imagina, via-se primeiro, o setor mostrou um esboço de uma árvore que ele tinha feito, depois começou a geometrizar muito mais a árvore, nanana, e depois mostrou todos os processos até ele chegar àqueles elementos base do espaço. Ou seja, a arte, para nós a percebermos, temos de estudar. Porque se nós só virmos assim e pusermos outro ao lado, que não tem nada a ver e é de uma época completamente diferente, não é justo julgar o artista e a obra assim.